Olá! Hoje é dia de eclipse lunar e eu não sou astróloga, astrônoma, astrofísica. Eu até tentei entrar em contato com uma amiga minha que ela é astróloga para falar aqui no canal, mas ela não estava disponível e eu falei, eu vou falar eu mesma, sem conhecimento nenhum de astrologia e astronomia. Mas o que é importante a gente saber é que quando acontece um movimento desse, esse movimento quer mostrar para nós que existe uma mudança acontecendo e existe um bom momentum. E o que acontece é que nós somos feitos da mesma substância, não importa se é a lua, se é o mar, tudo é feito da mesma substância. A mesma substância que é feita a lua é a mesma substância que nós somos feitos. Então, o que acontece é que em nós existe essa mudança sendo feita também. Embora nós estamos o tempo todo, né, em mudança, a mudança é constante acontecendo, mas essa mudança hoje ela está mais relevante, né? Então, o que acontece? E é tão legal a gente ver isso porque nós temos prova disso, né? Então, por exemplo, quando muda a lua, né? E lotam as maternidades, né? Por quê? Porque essa mudança já está acontecendo no corpo das mulheres, porque já tem um neném ali para nascer. E aí, quando muda a lua, que é que essa mudança relevante está acontecendo de uma forma coletiva, ela explode, ela fica muito mais relevante, né? Então, quando muda a lua e você vai lá e corta o seu cabelo junto na mudança da lua, o seu cabelo fica com o mesmo shape da lua, né? Então, se há uma lua minguante, o seu cabelo para de crescer. Se é numa lua crescente, o seu cabelo cresce mais. Isso não algumas pessoas falam, isso é, como que se fala, superstição, né? E não é. Começa a usar na sua vida, começa testar, que você vai ver que de fato funciona, né? Tanto que quando muda a lua, muda a maré, né? E por que que isso afeta no nosso corpo também, né? A maré muda o nosso corpo, muda o nosso humor às vezes. O nosso corpo, a maioria do nosso corpo é composta de água. Então, se você for ver, existe toda uma interconexão. E isso é muito bonito ver, né? Como a gente, quando fala, né, somos todos a mesma coisa, de fato nós somos, né? Então, aproveitar esse momento relevante para trabalhar nas nossas manifestações, né? E o que são manifestações, né? É de fato movimentar a nossa vida numa direção que de fato a gente quer ir, porque gente, tudo é manifestação, né? Trabalhar naquilo que de fato eu quero ser, de fato naquilo que eu quero ter, é uma manifestação. Tá legal? Então eu não sou realmente, eu não consigo falar com propriedade de astrologia, astronomia, não consigo mesmo, mas de manifestação eu estudei um pouquinho e eu consigo falar aqui um pouquinho. Então vamos lá, falar um pouquinho de princípios de manifestação, tá bom? E o princípio número 1 é que toda manifestação começa com uma ideia. Então, alguns professores que eu estudei manifestação, eles tratam ideias como presentes. Por quê? Nenhuma ideia aparece na sua mente se você não é capaz de realizar, se aquela ideia não é para você. Então, esses professores, né, que eu estudei, eu acho tão legal isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eles tratam essas ideias que aparecem na mente deles como presente,
como presente. Apareceu uma ideia, né? Tem um professor que ele fala: eu gratifico essa ideia que está me usando, porque nós aqui, que nem eu aqui como Adriana, eu sou só um personagem, né? O meu eu mesmo verdadeiro é muito mais do que isso, né? Então eu estou aqui me expressando como Adriana, né? Então uma ideia está me usando, né, como veículo para se manifestar no mundo. Olha que coisa muito profunda, né? Então, essa ideia é um presente que está vindo para mim. Como que eu estou tratando essa ideia? Ah, essa ideia veio para mim, imagina. É muito, eu não sou capaz disso. Ou de repente eu vou pegar essa ideia e vou falar: caramba, essa ideia veio para mim e eu tô achando que eu sou pequena para essa ideia. Peraí, isso que eu tô acreditando que eu sou muito pequena para essa ideia, não seria algo que eu preciso trabalhar em mim? Não é uma crença que eu tenho sobre mim, que eu preciso trabalhar em mim e essa ideia está me usando para eu me curar sobre isso? Pensa sobre isso. A gente não pensa sobre isso, né? A gente não pensa, às vezes vem ideias na nossa cabeça e a gente, deixa passar que nem uma nuvem só. Então, primeiro a gente precisa pensar o que a gente tem pensado sobre as nossas ideias. Porque tudo começa com uma ideia. Porque da onde que vem? Por que as minhas ideias não são iguais às suas ideias, né? E às vezes a gente recebe uma ideia e a gente pensa: poxa vida, mas se eu seguir em frente com essa ideia, o que o mundo vai pensar de mim? Meu, tudo que existe no mundo, o mundo não é produto, o mundo é produto de ideias, né? A mesa foi ideia de alguém, a caneta foi ideia de alguém, o óculos foi ideia de alguém que não enxergava e falava: peraí, deixa eu inventar o óculos. O mundo é produto de ideias, e ideias inovadoras, né? Se você pensa, eu sou admiradora do Leonardo da Vinci, e ele era uma pessoa que ele foi um revolucionário para época dele. Ele tinha ideias que o mundo não era nem capaz de entender o que ele estava falando na época dele, e dava para ver que ele era uma pessoa que honrava as ideias dele, porque ele ia para frente mesmo. Ele era artista, arquiteto, não dá para contar o tanto de coisa que aquele homem se permitiu ser para a época dele, né? Então, quais são as ideias que você está tendo? E aí a etapa número 2 da manifestação é: de posse das suas ideias, o que de fato você quer manifestar, né? O que de fato você quer manifestar, porque é ter essa clareza daquilo que a gente realmente quer. Porque às vezes a gente fala que a gente quer alguma coisa, mas no fundo a gente fica muito inseguro daquilo que a gente quer, né? A gente fala que a gente quer uma coisa, mas a gente tem medo daquilo que a gente quer. Ou a gente fala: eu gostaria disso, mas não tô disposto a bancar isso que eu gostaria. Eu gostaria disso, mas se Deus quiser que seja assim, então vai ser. Mas eu também não vou mover uma palha para isso. Então, peraí. As minhas ações estão congruentes com aquilo que eu tô falando que eu quero? Os meus sentimentos estão congruentes com o meu desejo, com aquilo que eu tô falando? Porque existem dois aspectos daí. Primeiro, quando eu falo pro universo que eu quero uma coisa, o universo já me garante aquilo. Só que eu falar e expressar uma coisa é uma coisa, é uma coisa. Segunda coisa é o meu poder de atração para aquilo que eu tô falando. Então eu falo pro universo, eu jogo pro universo que eu quero aquilo, e aí eu tô garantida que eu vou ter aquilo, porque senão eu nem teria tido a ideia de ter aquilo. Lembra o nosso passo anterior? E aí eu tenho que ter o poder de atração. E o poder de atração depende do tanto que eu acredito nisso, do tanto que eu quero isso mesmo, né? Do tanto que aí é essa clareza entre aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou me permitindo ser e isso que eu tô falando que eu quero.
E essa clareza faz com que eu estou em sintonia com isso que já existe ou que eu estou criando no mundo, porque às vezes isso que eu quero nem existe no mundo ainda, eu tô criando isso no mundo, né? Imagine a primeira pessoa que inventou o lápis, e o lápis não existia no mundo, ele estava inventando isso. Então eu preciso ter uma clareza dentro de mim de que eu não coloco dúvida de que isso é possível. Entende? E se eu tô falando que isso é possível, é possível. Ainda que o mundo hoje está me falando, porque às vezes eu tô falando que eu quero uma coisa, mas eu falo, mas eu queria isso, mas sabe, o governo não tá brincadeira hoje. Então, peraí, eu tô colocando dúvida na questão. E eu não posso colocar dúvida na questão, porque se eu tô acreditando na minha ideia, não tem governo que vai ser contra. Não tem, porque o universo tá me garantindo. Quem é o governo perante o universo? Não tem governo, não tem nada maior que o universo. Entende? Olha aqui eu alinhada com o eclipse, que tá me falando que tem um movimento e que esse movimento tá acontecendo junto comigo. Entende? Porque daí tem uma outra equação que acontece junto, que é o tempo. Pensa no tempo como acontece aqui. O tempo nós vivemos no reino do tempo, né? Pensa, as mulheres ficam grávidas, demora 9 meses para formar ali o neném e nascer, né? Você quer comer uma banana? A semente da banana foi plantada da bananeira, né? Daí precisa regar ali a semente, nasce a folhinha da bananeira, cresce a bananeira, começa a nascer as bananas estão verdes, elas precisam amadurecer para aí tá disponível uma banana para você poder comer a banana, né? Eu não fico ali na semente da banana pensando, será que vai nascer uma banana aqui, hein? Sei não se essa bananeira vai vingar, hein? Eu plantei a semente da banana, eu sei que existe um tempo para a bananeira nascer, aí a banana fica verde, eu fico, será que essa banana vai amadurecer? Não, eu sei que existe um tempo para a banana amadurecer. Então, eu de posse de toda essa informação, eu só confio no processo. Eu confio no processo se eu tenho essa certeza dentro de mim. E é forte isso, né? Ter essa certeza dentro de mim. Então, eu de posse desse processo da manifestação, com confiança, com certeza, alinhada com o que eu quero, não tenho dúvida que vai acontecer. Eu não tenho dúvida que é meu isso. Independente de louco, do que seja, eu tenho certeza que é meu. Então, aproveitar esse momentum. Se você não sabe o que é momentum, olha o meu vídeo lá no YouTube sobre momentum. Então, aproveitar esse momentum, pegar essa carona hoje. Um ritual de manifestação. Se você tá de posse de toda essa certeza, de toda essa informação dentro de você, não precisa de ritual nenhum. É só você ser aquilo que você quer manifestar. Tá bom, gente? Vamos lá, manifestar consciente aquilo que a gente verdadeiramente quer colocar no mundo, que vai fazer bom para nós, que vai fazer bem para o mundo, para as pessoas, e simplesmente ser feliz. Te vejo na próxima e vamos lá. Muita paz, muito amor e muita felicidade. Tchau, tchau.